Igor Gomes só fez o gol da vitória contra o Palmeiras no último domingo por falta de ofertas. É que o Atlético havia decidido antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo que liberaria o Igor Gomes desde que um clube aparecesse disposto a assumir 100% dos seus salários. O Igor ganha na casa dos 400 mil mensais. Com impostos, o custo do Atlético é superior a 500 mil por mês. O jogador não faz parte dos planos da diretoria e da comissão técnica, chegou a ficar quase 3 meses sem entrar em campo, foram 8 partidas seguidas indo para o banco de reservas. Mas diante da falta de propostas, optou-se por colocar o Igor Gomes para ficar à disposição do Barba Domingues para quem sabe ajudar. E mesmo com apenas 19 minutos em campo, no último domingo no Allianz Parque, o Igor Gomes saiu do banco de reservas para fazer o gol de uma das vitórias mais inesperadas do fim de semana. Igor Gomes que soma em 2026 apenas 15 partidas com um gol e uma assistência no Campeonato Brasileiro. A gente falava bastante aqui no primeiro tempo da TBB sobre recuperações individuais que acabam mostrando a evolução do coletivo, né? Vários jogadores aí que não estavam indo bem, agora estão indo bem, e os heróis da vitória, Minda e Igor Gomes, hein? Uma coisa é clara para todos nós, né? O período de treinamento foi importante para o Atlético, importante para o Barba e para os atletas. A gente vê um time mais ativo dentro do campo, entendeu, Pedro Abelho? É uma estratégia muito parecida com o que foi executada no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. De baixar as linhas aqui para ter campo para correr, né? O segundo gol é um exemplo disso, o gol do Igor Gomes. Campo para correr, cara. O Palmeiras já meio desorganizado defensivamente, bola na correria pro Minda, que tem velocidade, no 1 contra 1 contra o meia do Palmeiras. Ele levou vantagem, driblou o goleiro e serviu o Igor Gomes, que há muito não jogava. E o futebol tem uns negócios legais, né, cara? Da imprevisibilidade, né? O Igor Gomes que estava... o improvável, que falou semana passada, o improvável. A carta fora do baralho foi lá e brocou, cara. Ganha uma sobrevida, ganha moral com os colegas, né? Com o treinador, que mostra que, de repente, podem contar com ele também. Uma entrevista que ele deu após o jogo foi muito legal. Eu falei, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de treinar e nunca deixei de ser o melhor profissional aqui no Atlético. Eu acredito nisso, entendeu? As preferências, muitas vezes, elas são por outros atletas. Nessa hora, se o cara é fraco de cabeça e de coração, ele entra num abismo, ele entra numa depressão. O cara tá acostumado a ir em todos os jogos, o cara já não vai mais. Já não entra em nenhum jogo. Cara, é um passo para ele mergulhar num mar profundo e não voltar nunca mais. E aí ele conseguiu dar a volta. Eu acho muito legal quando o atleta dá a volta por cima. Não é a solução do Atlético, o Igor Gomes, entendeu? Mas ele foi premiado com o trabalho que ele próprio colocou, né? Que nunca desistiu no final do jogo, dando a vitória pro Atlético. Não vamos falar muito de Atlético, né? Vamos. Essa é só uma introdução? É só um aperitivo. É só uma bala juquinha? O Marcos citou a entrevista do Igor Gomes, eu citei também, né? Agora há pouco no intervalo interativo. E atletas repercutiram a entrevista dele, colegas, gente da comunicação do Atlético, de outras áreas que não os jogadores, porque foi interessante mesmo. Foi muito honesta, foi sincera e foi respeitosa. Mas me chamou a atenção quando ele fala que ele não sabe o motivo pelo qual não vinha jogando. Ele não sabe se era o dia a dia, se eram as atuações ou algo contratual. Então, talvez valha ali uma conversa com a comissão técnica para explicar o motivo, com a diretoria, e acertar de uma vez por todas. Se é um problema contratual, olha, Igor, era sim um problema contratual, a gente quer te negociar. E seguimos querendo, pro atleta saber o que ele tem pela frente no clube. Agora, pela repercussão entre os companheiros e entre funcionários do clube, é sem dúvida nenhuma um cara muito sério, que trabalha no dia a dia e que, independentemente de saber ou não o motivo, isso nunca o abalou, nunca foi para rede social mandar letrinha, recadinho, e deu a entrevista ontem porque foi perguntado, e foi muito respeitoso. Ser respeitoso nessa área profissional de trabalho, ela é muito importante. Nada impede o atleta que esteja desconfortável ir lá bater na sala do treinador, entendeu? Pô, chefe, eu não tô indo mais... O que está acontecendo? Onde eu posso melhorar? Essa é a pergunta-chave, entendeu? O que eu preciso fazer para melhorar? Isso nunca aconteceu comigo. Eu joguei no São Paulo, sempre fui muito útil. Bater na porta do treinador. Você já bateu, Fabrício? Sim. Eu já bati, cara, entendeu?
Muitas vezes você vai deixando um monstro sendo alimentado e depois fica difícil, entendeu? É muito simples, algumas coisas no futebol elas são simples, mas às vezes falta um pouco de coragem, não deixar de ser tão humilde, entendeu? Muitas vezes é pela humildade do cara também, pô, como é que eu vou chegar lá no homem, né? Bater na sala do homem. Não, cara, com educação, isso é o que eu falo pros meus meninos lá na L10. Com educação, você pode falar o que você quiser, de uma forma respeitosa. Foram essas 2 derrotas, Edu, e são 5 vitórias em 10 jogos. E eu tô com Barba, aliás, ontem, depois do jogo, no meu comentário eu falei isso, dessa evolução que a gente vê. Acho que o Atlético, pelo menos o recorte desses 2 jogos, me passam a impressão de um aproveitamento muito bom dos dias de treino, dos dias de recuperação, de descanso e depois o treino, de assimilação da ideia de jogo do treinador por parte dos atletas. E quando a gente começa a observar alguns crescimentos individuais, são claros sinais de crescimento coletivo, cara. O Natanael tem um crescimento muito grande, sob comando do Barba. Você vê o sistema defensivo do Atlético se reorganizando, e há mudanças, né, de dupla. A gente, antes da parada da Copa, já via uma pequena evolução, mas era o Alonso que jogava pela esquerda, com o Juan. Agora o retorno do Lianco, uma sequência de jogos ao Lianco, jogando pelo lado esquerdo. Ontem ele termina pelo lado direito, quando o Natanael vai fazer a ala. O Barba utilizando o Preciado como ele é utilizado na seleção do Equador. E ontem o Preciado fez a sua melhor atuação com a camisa do Atlético. Até brinquei, não é difícil fazer a melhor atuação, sendo que ele só fez jogos horrorosos, né? Mas ontem fez um bom jogo com a camisa do Galo. Eu preciso dizer que o Bernard melhorou? Não, né? Sim. O Bernard talvez seja o jogador que mais cresceu sob o comando do Barba. O Coelho tem jogado bem. O Cassierra, apesar dos gols perdidos, e não pode perder gol assim, faz muita falta ou pode fazer muita falta. Contra o Bahia fez. Ontem não. Contra o Bahia fez muita falta. Mas o Cassierra, ele fez um bom jogo e tem feito bons jogos. Difícil enxergar o Atlético hoje sem o Cassierra no comando de ataque. O Vitor Hugo já vinha sendo o melhor jogador do Atlético na temporada e tem mantido o nível. Então, cara, individualmente o Lodi melhorou sob comando do Barba. Então são muitos jogadores que individualmente melhoraram o seu rendimento porque coletivamente o time tá jogando bem, o time tá melhorando. Há uma clara evolução coletiva, técnica e tática, porque finalmente o treinador teve tempo, cara. O Barba chegou, ele não teve nem semana pra treinar. E o futebol brasileiro é assim, né? É cobrança atrás de cobrança. Agora teve tempo e, a mim, demonstra uma evolução. É claro que a gente precisa de mais. É muito pouco um jogo contra o Bahia e um jogo contra o Palmeiras. Mas, pra mim, é um ótimo primeiro tempo contra o Bahia, um segundo tempo de oscilação, um primeiro tempo de muita organização defensiva contra o Palmeiras, mas que com a bola ficou devendo, e um segundo tempo muito bom diante do melhor time do campeonato. Agora, precisa ter sequência. Vem aí um mata-mata, um jogo contra uma equipe inferior, e é um ótimo momento pra gente observar o Atlético como protagonista dos jogos. É o Atlético que vai ter a responsabilidade contra o Juventude, como o que não aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras. Um detalhe, né, Pedro e Edu, é que semana inteira de treino, que vai ser essa agora, forçada, né, porque o jogo do Campeonato Brasileiro do Galo tá adiado contra o Bragantino, pelo motivo do Bragantino tá disputando o playoff de Sul-Americana, mas vai ser uma semana importante porque você ganha um jogo como o do Palmeiras, tem tranquilidade para trabalhar a semana, né, Edu? E aí, foram 2 jogos e 2 entrevistas que o Barba falou do Maicon, com preocupação, porque o Maicon voltou abaixo fisicamente e é um dos pilares do time. Não só falou, como demonstrou. Exatamente. O Maicon não tá jogando 90 minutos. Ontem ele jogou 45. Só. Aliás, o Cissé entrou. O que joga bola esse moleque, hein? Bem. Joga muita bola o Cissé, chamou a atenção da imprensa paulista ontem, pessoal, companheiros nossos me mandando mensagem para saber mais sobre o Cissé e também recuperar o Coelho, né, Cláudio? Exatamente. E tá com esse edema, é uma semana importante para recuperar 2 jogadores, 2 dos pilares desse time, que é o Maicon, uma liderança, cara da bola parada, é titular absoluto, e o Coelho, que é o dono do lado direito ali, jogando como ala. O novo atacante do Atlético passou por exames médicos, ele já finalizou os exames médicos e agora falta assinatura de contrato para ele ser oficialmente jogador do Galo
o vínculo de empréstimo junto ao Bragantino. Então, com o Thiago Borbas agora, são 9 estrangeiros. E numa súmula de jogo, né, entre os relacionados, você pode ter 9 estrangeiros. O Galo está no limite. Aí, se chegar mais alguém nessa janela e ninguém deixar o clube desses estrangeiros, depois o Galo vai ter que escolher, viu, Pedro? Não vai poder colocar todo mundo. Neste momento é o limite, 9 estrangeiros. Sobre o Fred, ontem a gente falava antes do jogo, né? O Fred... O Galo e o empresário dele, que está lá na Turquia já há uma semana, eles seguem na esperança, tanto a diretoria do Atlético quanto o empresário. O Fred tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro e jogar no Galo. Mas o negócio é considerado bem difícil ainda, porque o Fred tem 1 ano de contrato. Ele é um jogador importantíssimo e com história no Fenerbahçe, e o treinador gosta muito dele, né? Apesar do número de estrangeiros lá, eles estão estourando o número de estrangeiros no Fenerbahçe, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos, mas a esperança ainda do lado atleticano de quem sabe possa sair. E se ele sair, se ele ficar livre, não tem outro caso, ele vem pro Galo. O negócio é a questão do clube liberá-lo ou não o Fenerbahçe. Olha o que o Neto falou antes da partida do Galo contra o Palmeiras. Ah, ele se ferrou, hein? Vamos ouvir. Palmeiras e quem agora? Eu não sei. Atlético. E Atlético Mineiro? Mineiro. Aonde? Aqui. 5-1 pro Palmeiras. Atlético. Pô, o time do Atlético é ruim demais. Os mineiros atleticanos podem me xingar aí. Tá tudo certo. Vocês metem o pau no Corinthians, metem o pau no São Paulo. Nós não podemos falar de vocês. O time do Atlético é um dos times mais ruins que eu vi na história do Atlético. Que isso, ó. Realmente, tudo bem. Não é também dos piores que a gente já viu, não é. Mas, de fato, a gente tava bem preocupado com essa partida. Agora 5-1 também é demais, né? E aí, no final das contas, o Galo venceu, o Palmeiras jogou melhor e venceu fora de casa. Inclusive, o próprio GE também trouxe aí que todos votaram no Palmeiras, na vitória do Palmeiras, tá aí. Apenas o Thiago Medeiros votou empate. A gente ainda conseguiu um empatezinho ali, mas no final das contas, o Neto, o GE, essa turma toda se lascou, porque o Galo é gigante, o Galo foi lá. Agora é Nubank, né? Antes era Aliança. O Galo foi fora de casa e venceu o Palmeiras e jogou bem demais. Fez uma grande partida e uma partida importante, tá? Porque o Atlético, ele, pra quem não sabe, eu vou trazer aqui pra você, até pra ficar mais completo aqui o vídeo. O Atlético deu um salto bem importante na tabela. Inclusive, o Atlético tava mal ali, tava no meio, vamos dizer assim, né? Ele tava mal em 13º. Mas agora o Atlético, ele tava entre o G5 e entre o Z4. A 5 pontos dos dois, né? Ou seja, o Atlético está em 8º com 28 pontos, a 3 pontos do Bragantino, que é o 5º colocado. Tem na nossa frente aqui o Botafogo, que venceu o Cruzeiro, que bom. E o Bahia, que empatou com o Corinthians. Então, nenhum deles se distanciou nem nada, né? Ainda mais com a vitória do Atlético. Então o Atlético segue e agora ele está mais próximo, se a gente for pensar nesse G5, né? O próximo jogo do Galo é o Remo fora de casa, ó. O Galo enfrenta o Remo lá no dia 8, porque essa rodada 21 aqui seria contra o Bragantino, mas como o Bragantino vai jogar aí na Sul-Americana, né? O playoff lá, o Atlético não joga nessa rodada e vai jogar lá na frente. Então, com certeza, com a rodada do Atlético sem jogar, vai perder uma ou outra posição. Isso aí não tem como, né? Fato. Mas, de qualquer forma, o Atlético vai ficar com esse jogo a menos aí, né? O famoso jogo a menos que a gente sempre tem, né? Mas depois a gente volta para enfrentar o Remo, que é jogo duro. O Remo, ó, aqui. O Remo já tá com 21 pontos. O Remo já tá empatado com o Internacional, com o Vasco. Passou o Mirassol. Então o Remo não tá assim morto, não. Ah, time morto no campeonato. Não tá, não. E ele tá querendo brigar para sair dessa zona. Se você pensar, o 14º, que é o Santos, tem 22 pontos. Né? O Remo, ele vai jogar fora de casa contra o Mirassol. Nossa, esse jogo vai pegar fogo nessa rodada. O jogo vai pegar fogo. 19º contra o 18º. Né? Mas enfim, então vai ser jogo duro pro Galo fora de casa contra o Remo. Mas o Atlético, antes disso, tem a Copa do Brasil. E vamos ver se a gente se classifica aí contra o Juventude. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Né? O pessoal Neto se ferrando, o GE... E a tabela para você, mostrando que essa vitória foi importantíssima. Deu uma melhorada boa na situação do Galo aí no Brasileiro, tá bom?